9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Está chegando o melhor dia do ano para cuidar da saúde. Dia Imperdível Unimed 2025. É no dia 12 de setembro. Aproveite para garantir seu plano de saúde com a qualidade e a solidez do maior sistema de cooperativas do mundo e com vantagens exclusivas. Só no dia 12 de setembro. Afinal, sua saúde não espera nem essas condições. Dia Imperdível Unimed. Acesse unimed.me/dia imperdível 25 e cadastre-se. Oito horas, 1 minuto, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face e YouTube. Você confere este programa em podcast, também pelo aplicativo da Folha FM, logo mais reprise na Plena TV. Parte desse conteúdo hoje também, amanhã no Jornal Impresso, amanhã quarta-feira, no Impresso da quarta-feira do Jornal Folha da Manhã, no portal folha1.com.br. Antes da gente voltar aqui com os nossos convidados, deixa só eu informar você ligado aqui na Folha, são 8h02, teve uma operação da Polícia Civil hoje, pela madrugada, né, pela manhã, e os detalhes a gente vai conferir daqui a pouco também no portal folha1.com.br contra traficantes aqui da nossa Baixada. Bom, e a gente volta com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense. Hoje com Aloísio Abreu Barbosa na bancada
Estamos conversando com dois advogados criminalistas, a Carolina Ramos e o Roberto Correia. Falamos sobre esse caso aí de acusação de racismo contra o Gilberto, ocorrido no 7 de setembro, aqui em Campos, e a gente vira a chave agora para Brasília, o julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado no STF. Se vocês me permitem, só rapidamente, é uma frase de cada um, só para a gente colocar todo mundo aqui no fio com a gente e também para a gente relembrar aqui alguns fatos. O que aconteceu? Para começar o julgamento semana passada, o Alexandre de Moraes disse que o STF não aceitará coação ou obstrução. Aliás, isso aí é outra pauta também. O pessoal discutindo muito por que ele fez esse discurso. E aí vem os acusados. A defesa de Cid defende a delação dele e chama Fux de atraente. Anotei só os detalhes aqui. A defesa de Ramagem diz que as provas são infundadas e discutiu com Carmen Lúcia. A defesa de Garnier falou em vícios na delação de Cid. A defesa de Anderson Torres nega que ele tenha sido omisso no 8 de janeiro. Ele que teria até viajado, aquela coisa toda. Defesa de Bolsonaro diz que não há provas contra o ex-presidente. A defesa de Augusto Heleno afirma que Moraes atuou mais do que a PGR. A defesa de Braga Neto pede absolvição e chama Cid de irresponsável. E aí vem a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, que deu tudo no que deu. Alegou que o general Paulo Sérgio Nogueira tentou de todas as formas demover Bolsonaro de medidas de exceção. Para a gente começar essa pauta, eu chamo você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir então aqui esse bloco, por favor. Você fez um resumo das defesas. Eu acho que a que mais inesperada, talvez, né, é a defesa do Paulo Sérgio Nogueira. Né? O advogado dele é Andrew, o sobrenome esqueci. Andrew, vou lembrar daqui a pouco. Vou lembrar, não, vou postar o pai dos burros aqui, o Google vai lembrar. Mas me marcou o primeiro nome, por ser um nome inglês, né? Andrew. Ele reafirma 5 vezes, né? Pedro foi 3, né? O Cristo 3 vezes. O Andrew reafirma 5 vezes. Tentou demover o presidente. Não falou repetidamente, falou em contexto diferente, mas né, na sua sustentação de defesa, tentou demover o presidente. Na 5ª vez, a Carmen Lúcia, com a sua mineirice, né, sutil, mais precisa, demoveu do quê? Ele responde, de medidas de exceção. Né? Me parece assim, muita gente fala da delação do Mauro Cid, né? Mas me parece quer dizer, rifou o Bolsonaro, jogou no colo dele a responsabilidade como polo passivo da tentativa de golpe. Eu não sei como é que os juristas aí vão entender. Eu começo agora pelo Roberto. Parecia que eles estavam querendo entregar a cabeça do Bolsonaro com essa fala, né? Eles procuravam a todo momento mostrar que eles tentaram avisar sobre sobre a possibilidade dos atos do fato golpista, né, para parar a tentativa, e parecia que ele foi reincidente ali em falar que o Bolsonaro não queria. Então, na minha visão, o advogado quase entregou a cabeça do ex-presidente, e isso vai ser levado em consideração, você pode ter certeza. Ana Carolina? Concordo plenamente. Ali houve claramente, eu acho, defesas conflitantes, né, que a gente chama. Uma defesa tenta caminhar para uma linha de absolvição, mas aí todas as outras dizem que
na verdade, tentaram inibir, tentaram pedir para parar, e aí ele quis continuar. Então, aí estão jogando realmente no colo do Bolsonaro. Vocês acham que até o momento foi, assim, digamos, o ponto fora da curva daquilo que era esperado no julgamento? Porque outra coisa, assim, tanto para analistas como eu, leigos, quanto para analistas de formação jurídica como vocês, formação em prática, é uma coisa que parece muito... salta muito aos olhos. Ninguém negou que foi feita a minuta do golpe. Ninguém negou o plano Punhal Verde Amarelo. Isso não foi negado por ninguém. Pelo contrário. Se admite que a minuta foi discutida, sim, em 2 reuniões, a saber, uma primeira, 7 de setembro, Bolsonaro, o próprio Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, o chefe do Exército, o Freire Gomes e o Garnier, onde o Garnier teria colocado à disposição tropas e o Freire Gomes falou, peraí, não vou entrar nessa porque isso foge ao escopo constitucional. Quando o chefe da aeronáutica estava viajando, volta a uma segunda reunião e também tem uma posição parecida com a de Freire Gomes, não. E isso parece ter sido determinante para que o golpe não tivesse sido consumado, a falta de apoio de 2 forças. Mas a minha pergunta é, eu não vi advogado nenhum até agora negar a existência da minuta do golpe e negar o plano Punhal Verde Amarelo. No caso do Punhal Verde Amarelo, não está nessa ação, é de outro núcleo, é o general Mário Fernandes, que admite que pensou. É bom que se diga, esse plano chegou aí para a rua, Alexandre de Moraes chegou a ser campanado pelos chamados Kids Pretos, né? Ele chegou a ser executado, pelo menos a fase preliminar, né? É um exercício de abstração, né? Que eu coloquei no papel. Então, ninguém negou esses dois elementos que me parecem fundamentais no processo, né? A minuta do golpe e o Punhal Verde Amarelo. Eu estou errado? Como é que você vê, Ana Carolina? Olha, eu vi jurista de internet falando até sobre crime impossível, né? Tentando trazer ali uma questão de os atos nem sequer começaram, né? Então, atos preparatórios não são puníveis, o fato da gente pensar em cometer um crime não é punível. Só que eu não entendo dessa forma, não. Eu entendo que houve execução de atos, uma vez que... primeiro que o crime é a tentativa, né? O crime de tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Então, só o fato de você arquitetar e iniciar a execução, como bem o senhor falou aí, o Alexandre de Moraes ele já estava na mira. Tanto que é perguntado, né? É para abortar a missão ou é para continuar? Então, já havia ali um processo executório. Então, eu não acredito nessa tese de crime impossível, eu acredito na tentativa no crime propriamente dito, e, assim, qualquer pessoa que atende contra o Estado Democrático de Direito precisa ser duramente punido para que isso não se repita. Historicamente, né, a gente sabe que estavam tentando repetir mais um golpe na história do Brasil. Eu vou entrar nessa parte histórica, que é, aliás, da minha particular predileção, mas Roberto, são os dois, a minuta do golpe onde você, como é que eu vou declarar estado de sítio, como é que eu vou intervir na justiça eleitoral, isso está admitido. O plano Punhal Verde Amarelo para matar 3 autoridades está admitido. Ninguém nega. Como é que você vê isso como jurista? Então, como a doutora Ana Carolina falou brilhantemente, eles estão assumindo esse fato, a defesa do GEL estão assumindo esse fato, que realmente houve a minuta, contudo, não foram meramente atos preparatórios, né? A lei brasileira não pune atos preparatórios. Além disso, eles estão batendo no ponto que não houve violência ou grave ameaça.
Porque nos crimes da tentativa de golpe e atentado ao Estado Democrático, na lei, no escopo da lei, diz que deve ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, contra o Estado. Então, eles estão partindo desse princípio que não houve essa grave ameaça. Contudo, a PGR alega que essa violência ou grave ameaça, a partir de que você faz uma reunião com a cúpula dos poderes das 3 Forças Armadas, e você mostra um plano de golpe para eles, você já está ameaçando o Estado Democrático. Então, não foi para frente por conta da vontade de terceiros, não por sua vontade. O Exército não aderiu, a Aeronáutica não aderiu, então, por isso não houve o golpe. Chegou a preparar. Se você faz uma reunião para dar início ao golpe, é porque houve uma tentativa. E não foi, é meramente um ato preparatório. Se a gente for parar para ver, além da minuta com a cúpula das Forças Armadas, o 8 de janeiro não tem como ter sido algo não premeditado. Você teve uma preparação para o 8 de janeiro durante um bom tempo, com falas em discursos, dizendo... O Bolsonaro muitas vezes falou que não ia aderir às decisões do Alexandre de Moraes, do STF. Ele só sairia ou eleito, ou morto, ou preso. Né? Foi uma fala que ele teve no 7 de setembro, salvo engano, de 2022, 2021. Então, se você me permite, não houve claro. Tem uma fala, já com Lula eleito, por apenas 1,8 ponto, é bom que a margem mais apertada da história, desde o segundo turno, foi tratado no Brasil em 89, o general Heleno, que é perguntado, já Lula eleito, o ladrão vai subir a rampa? Ele fala não. Está em vídeo. Perfeito. O que isso indica? Que eles colocaram o plano em ação. Né? Se ele diz que não vai ser eleito, é porque já saiu do ato preparatório. Você já saiu da inércia. Se você faz uma reunião, você não está na inércia, você não está preparando, você está colocando em prática. Então é isso que a PGR tem sustentado. Eu até puxei aqui agora alguns discursos que a PGR colocou, como eu falei que o Bolsonaro falou que só sairia preso, morto ou teria vitória. 7 de setembro de 2021, que ele não seguiria ordens do STF ou de Alexandre de Moraes. 12 de dezembro de 2022, queimaram ônibus no Distrito Federal por conta da diplomação do presidente Lula. Anteriormente, enquanto estavam aguardando nos quartéis generais, houve uma tentativa de atentado de bomba num caminhão, que o caminhão só não explodiu por conta de um erro na preparação do artefato, e tem comprovações de que esse artefato foi feito dentro dessas reuniões que eles faziam ali na frente do Exército, né? Aquela que o pessoal rezava para pneu, etc. O plano do punhal verde e amarelo previa assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula. Então, como que você vai dizer que não saiu da inércia da preparação? Assim, é um confronto que a defesa vai ter, que eu acredito que vai ser muito difícil, pelas provas que tem nos autos. E o que mais me chamou a atenção no discurso dos advogados foi o Matheus Milanês, que ele sustentou, do general Augusto Heleno, que ele sustentou uma nulidade por falta de prazo suficiente na análise de prova. Eu achei assim, excelente a sustentação do advogado. Foi o que mais me chamou a atenção, para ser sincero, porque eu achei que os outros advogados estavam somente ali tentando argumentos um pouco mais vazios, assim, e esse advogado me chamou muita atenção, porque ele ainda alegou que foram 2 dias para ele analisar um arquivo de alguns terabytes, assim, foi muito genial na sustentação dele, que eu acho que de todas as alegações dos doutores, essa foi
que mais seria plausível de ser conseguido. Só para esclarecer, logicamente todo mundo aqui sabe, mas o ouvinte telespectador, são 5 os crimes pelos quais os réus são acusados. A exceção, logicamente, do ramagem, porque os crimes, depois de assumir o mandato, só podem ser julgados com autorização da Câmara. Mas, com essa exceção, né, organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio público. Isso posto, eu queria também lembrar, é uma pergunta, que não é nem uma pergunta, é uma pergunta mais histórica do que jurídica, né? E aí vou pegar carona, que a Ana Carolina já ensejou. A República no Brasil, ela tem início com um golpe militar que depõe Dom Pedro II. Não estou me defendendo, né, como foi o caso do colega aí no domingo, mas é um fato, né? Um golpe militar e depois o imperador Dom Pedro II, que inaugura a República. De lá para cá, contando o 8 de janeiro, são 23 golpes entre consumados e tentativas. Vocês me permitem, golpe consumado, só o período republicano, né? Proclamação da República, eu já falei, golpe de 3 de novembro de Deodoro da Fonseca, fecha o Congresso, Revolução de 30, com Getúlio, golpe de Estado Novo com Getúlio, deposição de Vargas, em 45, pelos militares, movimento de 11 de novembro, General Lott, contra a posse de Juscelino, e o golpe de 64 do Castelo Branco, né, que inaugura a nossa última ditadura militar. São esses os golpes consumados, né? Agora, golpes que ficaram só na tentativa, né? Isso só no período republicano, que também tem no período do Império. Mas vamos lá. Revolta da vacina, né? Revolta militar da Escola da Praia Vermelha, 1904. Bombardeio de Manaus. Sim, Manaus como foi bombardeada, 1910. No governo do presidente campista, Nilo Peçanha. Revolta dos Sargentos, 1915. Revolta do 18 do Forte Copacabana, 1922. Quem passei por Copacabana vê aquele militar com um fuzil e a mão no peito. É aquilo ali que se refere. Foi dentro da areia de Copacabana. Revolução Constitucionalista de 32. Intentona Comunista de Prestes, de 35. Levante Integralista de 38. Os ônibus integralistas de plena Rua do Sampaio chegam a render Getúlio Vargas no catete, armados. E Getúlio, com muita lábia, consegue segurar o pessoal ali até que as forças de segurança venham acudi-lo. Manifesto de Generais 54, que leva ao suicídio de Getúlio. Conspiração contra a posse do JK, 55. Revolta do Jacareacanga, 56. Revolta dos Aragaças, 59. Veto à posse de João Goulart, frustrada pela campanha da legalidade, 1961. Revolta dos Sargentos, 1963. E aí chegamos, né, ao 8 de janeiro. Então, ou seja, uma lista extensa, né? Uma lista extensa. E você tem uma coisa que se repete sempre. Você anistia, esse pessoal volta. Todos os que estavam na Revolução, no forte ali do Copacabana, no tenentismo, todos eles eram tenentes. Eles vão ser capitães, coronéis, que vão depois de Getúlio, forçar Getúlio ao suicídio. Eles se tornam coronéis e generais que vão dar o golpe finalmente em 64. Né? Tenta impedir a posse de Juscelino. Juscelino faz anistia. Esses mesmos anistiados por Juscelino vão dar o golpe em 64. Se tem uma coisa que isso tudo prova, é que a anistia de hoje é a liberação para um golpe consumado durante amanhã. Eu sei que aí é mais história, é mais a parte história do que jurídica, mas como é que vocês veem? Começa agora pela Ana Carolina? Pelo Roberto, então. Só
reformulando aqui, Luiz, assim, eu vejo essa parte histórica é um reflexo do que foi o Brasil desde do descobrimento, assim, né? Então, nós tivemos monarcas que vieram fugidos da Europa e essa turbulência no nosso país é desde o seu descobrimento, se assim pode ser falado. Em relação à anistia, eu vejo que não há espaço para anistia hoje, porque é você colocar a democracia em pauta. Então, assim, são pessoas que não só cometeram uma tentativa de golpe contra o nosso país, mas estão se atrelando a países estrangeiros, como os Estados Unidos, para golpear nosso Estado na atualidade, né? Então, a gente tem hoje essas taxações do governo Trump para o Brasil, e como uma tentativa de você conceder uma anistia para esses aliados. Então, você ceder essa anistia é você dizer que o Brasil não é um país soberano, né? Então, acho que hoje você não tem espaço para essa concessão do perdão. Oi? Responde essa pergunta do Aloysio. Eu sempre tento trazer para a questão mais técnica, o que eu domino, né? Quem não conhece o passado não sabe, não vai entender o que está acontecendo agora, né? A gente tem que realmente rebuscar o passado para a gente poder entender a situação da anistia agora, principalmente. E aí a gente precisa analisar essas duas interpretações que a Constituição Federal nos dá, né? No artigo 5º, inciso, acho que 44 e 45, em que não se proíbe, no 45, a anistia, em caso de ação de grupos armados, civis e militares, né? E aí o que a gente entende, né? Já que a relação de crimes que não podem ter anistia, né, que são proibidos de ter anistia, estão no 44, como a ação de grupos armados não está, só deixa eu confirmar se é 44 ou 45, não, é 43 e 44, inciso 43 e 44, né, que a lei considera crime inafiançável e insuscetível de graça, anistia, a prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas e afins, terrorismo e os crimes definidos como hediondos. E aí, se você for na lei de crimes hediondos, não tem ação de grupos armados, civis ou militares lá, né? Ou ação contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não tem nesse rol, e o rol é taxativo. Acontece, e aí isso é um debate, né, que até o pessoal da direita traz, tem que ter anistia, que a Constituição permite a anistia. Mas tem uma interpretação, e aí, né, a nossa Constituição, ela permite que a gente leia de forma a interpretar da maneira que o momento determinar, né, um momento histórico, social, enfim. E aí a Constituição traz no artigo 5º o inciso 44, que diz que é inafiançável e imprescritível, não fala sobre graça nem sobre anistia, no caso, o perdão, né, da pena, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático. Ou seja, tudo isso que o Bolsonaro e, enfim, né, o núcleo 1 está respondendo, na Constituição é permitida a anistia. Tá? Acontece que, ao final, né, vai se interpretar da maneira que quem bate martelo é o STF. Então, a questão interpretativa, e aí eu trago até um pouco da história que o Aloysio falou aqui, por que a anistia não está nesse inciso que trata justamente, né, dos crimes de ação de grupos armados, civis e militares? Historicamente,
nenhum dos golpistas foram condenados, né? Todos foram anistiados, e com base justamente nesse inciso. Não, perfeito. E assim, por isso que eu abri o programa. A conexão do Aloysio caiu. Eu vou chamar vocês para a gente só fazer um intervalo rápido. Sim, enquanto ele reconecta aqui e volta, né? Mas antes, porém, deixa eu só fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu ver, só para a gente... É porque precisou reiniciar o computador, então vai gastar um tempinho aqui, mas vamos lá. Porque, assim, para mim é muito claro todo o alinhamento do discurso lá a partir de 2021 que culminou nessa trama. Isso é uma opinião minha. Eu vendo, e aí não é só Bolsonaro no cercadinho, mas a família Bolsonaro, o clã mesmo lá, os filhos, traçando ali nas redes sociais, principalmente hoje no X, no antigo Twitter, todo um discurso de ódio contra o sistema, contra as urnas, para culminar exatamente nesse golpe. E depois o plantão das pessoas em frente ao exército. Era cada coisa, né, rapaz? Complicado. Eu nunca pensei que a humanidade chegaria a um ponto assim de degradação tão grande. Os caras rezando para pneu, como vocês lembraram aqui. E depois tinha um negócio com contato com os ETs também, né? Tipo, pelo celular, botava o celular com a lanterna ligada na cabeça e... Cara, Mas a minha pergunta é... Isso não é muito trágico, né? Poxa, exatamente. Não, mas humorista nesse país as piadas já vêm prontas, não tem... Os memes já estão aí. Mas vamos lá. Na questão técnica, eles até hoje alegam muito em várias inserções aí nas redes, de que tramar um golpe, tramar um crime tramar uma morte não é crime. Pretendo matar Beto, aqui, meu colega aqui. Às vezes até pretendo mesmo, tô brincando. Mas vamos lá, eu penso em matar o Beto. Eu planejo aqui, mas não executo. Não é crime. Isso é o discurso da direita, essa extremista. Planejar golpe é crime ou não é? Começo com você, Carolina. Está na Constituição? É passível, sim, de prisão e de punição? Nesse caso, não teve só o planejamento, né, como foi muito bem discorrido aqui, o doutor Roberto falou. Não teve só o planejamento. Uma coisa eu falar, penso em roubar um banco. Outra coisa completamente diferente é a Polícia Federal chegar antes, a polícia, né, chegar antes no meu escritório e ver aqui todo um plano já armado, pessoas que eu já fiz reunião, que trabalham dentro do banco, pessoas que, com a própria polícia, por exemplo, com chefes da polícia. Se eu já tiver arquitetado todo um plano, e principalmente, não é só arquitetar, né? Houve um início de execução. E, com certeza, tem na Constituição e no Código Penal tem condenação, e aí as condenações, né, estão aí descritas, muito bem falou o Aloysio, quais são os crimes, podem chegar realmente a até mais que 40 anos, inclusive. Pois é, perfeito, doutora. Então, assim, como você cogitar um crime não é passível de punição. Os atos meramente preparatórios não são passíveis de punição. Agora, no caso, não foi somente um ato preparatório, né? O que consta nos autos é que houve uma tentativa de golpe que não foi executada, visto ao não aderimento do Exército e da Aeronáutica. A Marinha já até teria aderido, né? Mas por conta dessas outras duas forças militares que não houve o golpe. Então não foi só meramente um ato preparatório. É o que alega, inclusive, o Procurador-Geral de Justiça.
Então, realmente, de fato, atos preparatórios não são passíveis de punição no nosso país. Eu cogitar assaltar um banco não é passível de punição. Eu comprar o material para assaltar um banco também não é passível de punição. Agora, se a gente for ver aquelas séries, né, La Casa de Papel, que eles já se reúnem no lugar para poder armar o plano, então você já deu início. Se você já está naquele local para preparar o roubo do banco, é porque você já deu início à execução. Então, dali para frente, se conseguirem travar, aí é porque houve uma tentativa. Então ao ver da Procuradoria da República, foi o que aconteceu no fato do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho legal, interessante a gente trazer o ponto de que as pessoas estão, né, as pessoas de direita dizem que há uma ditadura, que eles não podem pensar diferente, que eles não podem pensar contra o governo. E, na realidade, não é nada disso. Você pode discordar, né? Aqui a gente teve o exemplo da discórdia, entre pessoas que pensam como a direita e pessoas que pensam como a esquerda. É livre o pensamento. Agora, o que não pode é você arquitetar um plano para você abolir o Estado Democrático de Direito e entregar para sei lá para quem, né? Porque agora a gente está vendo aí até outro país, Estados Unidos, querendo interferir na soberania. O que será que foi prometido para que houvesse toda essa tentativa de interferência no nosso país? E aí a gente tem que questionar, né, enquanto cidadão, o que troca é essa que a gente até agora desconhece. E aí os Estados Unidos querendo falar sobre direitos humanos, que o direito humano não está sendo preservado, o direito humano está sendo tão preservado que tem ampla defesa, tem contraditório, estão ouvindo defesas. Então, assim, a gente tem que repensar isso enquanto cidadão, porque é livre o pensamento. O que não é permitido é uma tentativa, literalmente tentativa de golpe. A Luísa voltou inclusive, aqui. Desculpa, doutor. Inclusive, os próprios advogados dos réus nunca suscitaram, em momento algum, que a ampla defesa e o contraditório estão sendo interrompidos, né? Sim. Então está tendo muita cordialidade na corte entre os advogados e os ministros. E como os advogados não suscitaram, a ampla defesa e o contraditório estão sendo claramente respeitados. Deixa eu trazer a Luísa aqui para depois dessa reconexão, e eu perguntava, Luísa, porque assim, naquela linha de discurso do bolsonarismo e dos líderes que estão hoje nas redes sociais, principalmente, o clã Bolsonaro alega muito que não é crime planejar um golpe. E aí ficou muito claro aqui para mim agora, pelo menos para mim, que de fato, se você planeja, se você pensa em dar um golpe, não é crime. Mas depois de tudo que foi feito, de todas as reuniões, de todas as minutas, de toda a minuta, até a Marinha, lembrou bem aqui o Roberto, chegou a aderir, enfim. Então fica caracterizado sim um plano de golpe. É diferente de pensar em realizar um golpe. E eu volto com você, Luiz. Me parece também que logicamente eu sou leigo, os juristas estão aqui sendo entrevistados, que no caso específico está dizendo tentativa de golpe, a tentativa é que é julgada, né? A tentativa de golpe de Estado. Até porque o golpe de Estado consumado, fatalmente esse programa aqui nem teria acontecendo. A gente perderia concessão e os nossos entrevistados poderiam até perder a carteira da OAB, como ocorreu na última ditadura militar, né? A gente não tinha habeas corpus, acesso a advogado, né? Garantias mínimas, né? Mas eu quero fazer também, eu acho inevitável que seja feito, eu peguei o final, peço desculpas porque eu tive problemas aqui no meu computador, mas eu peguei o final da fala da Ana Carolina. Em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes,
muito se discute, né? Porque no Estado Democrático de Direito, aí independe da Constituição na qual ele se baseia, mas uma Constituição com base em Montesquieu, na tripartição dos poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, né? No espírito das leis, lá do século XVIII, me parece que, assim, vítima não pode jogar algoz. É um princípio básico, lapidar, né? Aí se alega, não, mas a condição, se fosse assim, Nogueira vai me julgar, Nogueira é rigoroso. E eu tenho na vara ali, na outra vara da mesmo crime, eu tenho o Roberto, que é mais garantista. Eu vou ameaçar Nogueira sai, entra Roberto, eu tenho um julgamento mais brando. No entanto, o punhal verde e amarelo, ele data de novembro e dezembro do ano de 2022. E a Assunção de Moraes na investigação da tentativa de golpe é posterior. Então, por temporalidade, me parece falacioso esse argumento. Eu vou atacar porque ele já era vítima antes de ser jogador, né? E eu não vou ficar só com a minha opinião. Eu vou citar dois juristas aqui, muito conceituados nacionalmente. Um é o Walter Mairovitch, que é desembargador aposentado do TJ de São Paulo, colunista do UOL, comentarista do CBN, prêmio Jabuti, em 2022 na categoria Ciências Sociais, que afirmou a prova de que queriam, abre aspas, tá? Walter Mairovitch, a prova de que queriam matar Lula, Alckmin e Moraes. Ora, não dá para querer que seja imparcial. Ele, Moraes, está envolvido nisso. Dá para ele travar as emoções? Não. Um segundo ponto que me parece fundamental e um problemaço, diz respeito à velha regra do princípio constitucional do sistema acusatório. Não existe juiz de instrução, e Moraes foi um. E vou ficar também aqui com a opinião do Aurí Lopes Júnior, doutor em Direito Processual Penal e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Abre aspas. Aurí Lopes Júnior. O ministro Alexandre deveria se dar por suspeito e não participar desse julgamento. Não só porque já instruiu o caso, então ele está contaminado juridicamente falando, mas também porque existe uma suspeição dele dada por toda aquela circunstância de ameaça em relação à vida dele. É inequívoco que ele foi afetado pelo fato, ele era alvo do golpe. Então, seria muito interessante e salutar para a própria jurisdição que ele se afastasse. Eu queria, então, que vocês comentassem essas duas declarações. Eu agora perdi a ordem, Nogueira. Pode começar com o Roberto. Roberto, por favor. Então, Luiz, o professor Aurí Lopes Júnior, eu sou um grande fã, primeiramente, e eu concordo com sua fala, tá? Eu acredito que deve haver uma paridade de armas, né, entre a defesa e a acusação, e o ministro Alexandre de Moraes não deveria estar nesse julgamento, tá? Muitos atos do ministro têm sido até dados de ofício, porque não tem requerimento da Procuradoria e ele defere prisões preventivas sem um requerimento, que é ilegal, tá? Então a condução pelo ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que tenha sido um pouco arbitrária, então, até bastante, diria, e não entendo e não concordo, não entendo e não concordo em vê-lo como relator. Acho que não deveria ter sido dessa forma. Ele, como vítima, entendo também, conforme o professor Aurí, que há uma parcialidade em seu julgamento, e acho que a não estada dele
dentro da turma ou da relatoria, não atrapalharia o andamento do caso e legitimaria até um pouco mais, tá, o julgamento. Ana Carolina? Eu concordo também, claro, né? Como discordar também do doutor Auri Lopes Júnior, é um grande professor de constitucional e direito criminal. Mas assim, né, a gente tem a questão do artigo 43 do Regimento Interno do STF, que estabelece que nesses casos, né, de crimes nas dependências ou na sede do tribunal, o presidente deve instaurar um inquérito. E aí o presidente seria o Edson Fachin, né? E não o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu também entendo, e aí eu vi algumas pessoas discordando também, alguns juristas, que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi vítima enquanto ministro, e não como uma pessoa. Se ele não fosse, não é um crime particular, sabe? Ele foi ameaçado justamente por ser ministro. E justamente por isso é que ele não deveria ser o relator nesse caso. Posso fazer um adendo? Pode, claro. Ele foi vítima do Punhal Verde Amarelo, naquele momento, não por ser ministro do STF, mas por ser presidente do TSE, naquele momento. Isso aí. Logicamente que ele usou a condição do TSE por ser ministro do STF. Isso. Não, continua, por favor, só queria fazer o adendo. Não, é isso, o fechamento é justamente por ele ocupar o cargo que ocupava. E aí, posteriormente, ele ainda virou ministro, né? Virou ministro do Supremo. Então, assim, não há possibilidade de um juiz que foi vítima continuar no processo com uma pessoa que vai decidir o processo. Eu vou fazer 2 perguntas. Estamos chegando às 8h45, chegando já à parte final do programa. Creio que Nogueira quer fazer mais também. Como diz Nogueira, é uma série da Netflix, né? Mas, enfim, 2 perguntas. Uma da Silvana Siqueira, jornalista de Bom Jesus, Itabapoana, que faz a pergunta no grupo de WhatsApp desse programa do Blog Opiniões. Ela pergunta se, na opinião de vocês, há como o Bolsonaro ser inocentado? A pergunta dela. E eu acrescento uma pergunta minha, como contraponto. Sendo vocês advogados, numa ação penal, como vocês encarariam e reagiriam juridicamente a condução do processo como o Moraes está fazendo? Nesse caso, gente, como acontece nos processos comuns também, né? A gente tem que levantar as ilegalidades, trazer em que pese, né? Mas as pessoas falam, e é real, se a ilegalidade é da corte máxima que deve julgar, quem a gente vai recorrer? Mas, ainda assim, temos que trazer esses contrapontos, temos que trazer essas ilegalidades, e assim, claro que não, né, aí aqui é a estratégia de defesa mesmo, não de forma a trazer um embate, mas para trazer a reflexão no processo mesmo. Eu trabalharia dessa forma, traria as questões de prerrogativas também, que foi dito pelo doutor Roberto, foi a primeira sustentação, traria essa questão das prerrogativas que foram cerceadas, né, dos direitos que foram cerceados, mas eu traria também essa reflexão da condução do ministro Alexandre de Moraes, que foi vítima, e infelizmente isso deslegitima. Pode ser que depois disso, depois de todo esse cenário, todo esse julgamento, isso seja colocado em pauta, e aí pode ser que até a decisão venha a cair posteriormente. E aí é um problema, né? Mais uma vez teríamos uma tentativa de golpe de uma pessoa que não seria condenada. Eu vejo por esse caminho. Mas você, a pergunta de Silvana, você vê
nesse processo, da maneira como ele está, você vê uma projeção de absolvição de Bolsonaro? Da forma que está, eu não consigo enxergar essa possibilidade de absolvição, não. A não ser que seja por esse caminho que eu falei, né? Só se realmente for posterior. Isso. O Cacai, que é o maior advogado criminalista do país, eu estava vendo uma entrevista dele recentemente, ele disse que dá para o Bolsonaro e para Papuda. Fora. Além disso, não tem outra possibilidade dele para ele, não. Mas, assim, é o que a doutora falou. A gente sempre tem a possibilidade de uma absolvição, de uma nulidade, mas como está, em pé que está o processo do ex-presidente, acredito que, assim, a possibilidade da condenação é bem mais alta. Só para lembrar que a Ana Carolina falou, patrono de vocês, né, Rui Barbosa, ao Supremo cabe a prerrogativa de errar por último. Nesse caso, errar primeiro, né? Não teve, né? Mas grande jurista e grande brasileiro. Nogueira. Pois é, aqui, são 8h49. A Ana Carolina já antecipou aqui essa pergunta, porque é muito inevitável, e nós passamos aqui ao longo desses últimos meses comentando muito isso, né, Luiz? O desfecho que a Lava Jato teve e depois da criação, do surgimento de um Moro. Assim, mas é possível comparar, vou mesmo assim, Ana Carolina, apesar de você, né, com a sua expertise já ter antecipado, mas eu vou aprofundar um pouco mais a pergunta e o pedido da resposta. Assim, é possível todo esse sistema, todo esse julgamento terminar numa Lava Jato, como a gente acabou vendo aí? E aí volta aquela questão, até comparando aqui com o caso do Gilberto, e claro, guardando as devidas proporções, os prejuízos dados a essas pessoas com a cadeia, com a prisão. É possível, Ana Carolina, terminar numa Lava Jato isso aí? Olha, eu digo sempre, né, enquanto criminalista, nas atuações e em tudo que a gente aprende também, é preciso respeitar as regras do jogo, é preciso respeitar a instrumentalidade das formas que a gente fala. O jogo, o processo penal, ele tem regras que devem ser seguidas. Então, se foge aquilo dali, pode ser que posteriormente venha a ter grandes prejuízos, né? A gente vê aí todo um judiciário sendo movido, enfim, e aí, se não forem respeitadas as regras, pode ser que depois esse processo vire uma Lava Jato. Eu entendo que sim. Então, tem um fato que está sendo diferente da Lava Jato, que a Lava Jato serviu para mudar o regimento interno do STF, né? Então, para poder dar mais celeridade aos julgamentos, a gente hoje está podendo ver um julgamento por uma turma e não pelo colegiado. Então, isso eu já vejo uma forma bem diferente da condução da Lava Jato, que aí você consegue, você vai ter que esperar prazos prescricionais, você vai ter uma demora muito grande por conta de pedido de vistas. Então, você vai ter ministros indicados pelo ex-presidente que vão fazer de tudo para enrolar um pouco mais o processo, que nesse caso não tem mais. Graças à Lava Jato, o regimento interno do STF foi modificado, e hoje a gente está podendo ter uma votação por uma turma, que só seria, no caso, só iria para o colegiado, no caso, se tivesse divergências, né? E posteriormente a defesa entrasse com embargos de infringência e tal, e subisse para o colegiado, aí demoraria mais um pouco. Mas caso a adesão seja unânime, não teria essa possibilidade. Então, acho que isso foi uma mudança muito grande que teve em relação à Lava Jato, que é benéfica para o povo, né?
A Luísa fala sempre aqui, né, Luiz? Você lembra sempre o comparativo de tempo, né, de julgamento em relação a esse julgamento de agora. É uma média que você traz, né, de 2 anos e 4 meses para cada caso. Uma ação penal no Supremo, ela leva em média 2 anos e 4 meses. E estamos chegando da denúncia se não houver, logicamente, pedido de vista e tal, ao dia 12, estamos falando de 6 meses. Então, não precisa ser nenhum jurista, basta saber contar de 0 a 10 para saber. Basta saber que o ano tem 12 meses, que é bem mais célere, como foi muito mais célere o julgamento pelo TRF4 do recurso de Lula para confirmar a condenação de Moro. Foi muito mais célere. O que me parece grave, e independe de simpatia por Lula ou por Bolsonaro, é perceber, e aí pergunto aos juristas, é perceber que quando se trata de tirar um ex-presidente muito forte nas atuais pesquisas de decisão de voto, a justiça anda mais rápido do que anda em outros casos. E isso assim, salta aos olhos tanto no TRF4 quanto agora no Supremo. Como é que vocês veem? Começa agora para a Ana Carolina. Olha, eu parto do princípio que, havendo respeito à instrumentalidade das formas, havendo respeito ao processo, que bom que o processo é célere. Não vejo isso como um ponto ruim, não. Acho que, pelo contrário, quem dera todos os processos forem, mas desde que, né, claro, respeitem os prazos, respeitem as prerrogativas e o jogo como tem que ser, as regras do jogo. Respeitando isso, acho que todo o processo deveria ser célere dessa forma. Esse foi um dos pontos suscitados pela defesa, né, do general Augusto Heleno, que foi os curtos prazos para análises de prova. Então, assim, como eu não atuei no processo, eu não sei até que ponto essa celeridade prejudicou a defesa ou não. Então, pode ser bom, né? Como no direito tudo depende. Então, pode ser que seja boa essa celeridade, mas, olhando pelo lado da defesa, se realmente prejudicou, pode ter uma nulidade processual aí. Não, quando eu falo de celeridade, eu vou citar aqui um jurista, não é de Campos, ele é gaúcho, mas atua em Campos, que é o Dr. Heron, que fala uma decisão célere, até para recurso, ela é melhor que a decisão tardia. Né? Eu concordo com ele. Né? Agora, eu não vejo problema em ser célere. O problema que eu vejo é um contraste de uma celeridade que tem como marcador um marcador eleitoral, não um marcador jurídico. E isso me parece inequívoco, tanto com Lula quanto com o Bolsonaro, independente das simpatias que se tem por um pelo outro. Porque hoje foi com quem eu não gosto, amanhã é comigo. E a lei não é feita para amigo meu e inimigo meu, a lei é feita para todos de maneira equânime. É esse o ponto que eu quero levantar aqui. Como a gente tinha conversado antes de entrar em live, né? Antes foi com o Lula, inclusive, porque o STF mudou o entendimento da prisão em segunda instância, depois do trânsito em julgado, prendeu o Lula, tirou o Lula da corrida eleitoral em 2018, e depois houve um arrependimento posterior, digamos assim, né? E voltou à estaca zero, como manda a nossa Constituição. Prejudicaram um lado anterior, agora pode prejudicar o outro lado, e eles vão de acordo com o que for mais benéfico a eles, né? Isso é um ponto preocupante que tem na Suprema Corte. Ana Carolina? Eu só reafirmo, concordo, mais uma vez, né? Respeitando-se o contraditório, a ampla defesa, as prerrogativas, enfim, sendo respeitadas as regras do jogo, eu não vejo problema na celeridade, não, e acho que é até melhor do que uma decisão tardia. Só para o Roberto levantou, só para a gente
dar os dados, dar os números, os movimentos. No caso de Lula, Lula ficou condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, por Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba, em 12 de julho de 2017. Essa sentença foi confirmada com pena ampliada 12 anos e um mês de reclusão em 24 de janeiro de 2018, pela unanimidade dos 3 membros da 8ª turma do TRF4. Posteriormente, Lula teve seu habeas corpus preventivo negado pela unanimidade dos 5 ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça em 6 de março de 2018, que foi negado depois por 6 votos a 5 no plenário do Supremo Tribunal Federal em 4 de abril daquele ano. Só para a gente não perder de vista como é que foi com Lula e como está sendo agora, né? E faço minha última pergunta, são 8h58, minha última pergunta. Eu sou jornalista e gosto muito de história, sempre procuro me basear nela, acho que a melhor maneira de não repetir os erros do passado é conhecendo-os, né? É a primeira, mais que um ex-presidente, que também é a primeira vez, me parece muito emblemático que nós tenhamos só nesse núcleo 3 generais e um almirante, 3 generais do Exército e um almirante da Marinha entre os réus. Coisa que nunca tivemos aqui. Vocês são juristas, vocês sabem que na história do judiciário brasileiro, ela nasce com o 4º poder, que é o poder moderador do imperador, Dom Pedro I. Esse poder moderador ele some com a República em termos, porque ele é assumido veladamente pelas Forças Armadas. Provam esses 23 golpes consumados, tentativas que nós tivemos pelos militares até 2023. Né? Como é que vocês veem essa especificidade de botar no banco dos réus quem sempre jogou na história se jogou na história da República, o poder moderador da República? Agora, Carolina. Olha, me deixou até sem palavras, né? Porque, de fato, esse é um julgamento histórico. É a primeira vez que pessoas que realmente representam a parte, né, militar, são os militares, são os chefes, né, das Forças Armadas, eram, né? Então, assim, realmente eu acredito que é uma grande possibilidade de ter uma decisão que realmente reformule a história. Roberto? A própria defesa dos advogados de defesa dos réus já começaram as suas sustentações dizendo que era uma sustentação histórica, né? Então, assim, é algo novo que eu acho que está mudando um pouco o rumo do nosso país e eu não sei assim, até que ponto o recado que isso está dando no futuro, né, até para as Forças Armadas, para as próximas, caso haja tentativas de golpe. Porque já houveram 23, né, 22, como você... 23 contando o 8 de janeiro, contando a proclamação da República até o 8 de janeiro. 23. O que nos diz que não possa haver outros, né? Então, acho que isso é uma resposta histórica, digamos assim, para o futuro do nosso país. E só para frisar, desculpem, a parte histórica de novo, e aí não é preciso ir muito longe, não é preciso ir na Europa, não é preciso ir no Japão, não é preciso ir nos Estados Unidos. Comprovadamente, por historiadores e até por ciência forense, o mundo da Guerra Fria produziu várias ditaduras na América Latina. E comprovadamente as ditaduras argentina e chilena mataram mais que a brasileira. Mataram mais em números proporcionais e até números absolutos, que são 2 países muito menores. Pinochet saiu em 90, né, por voto popular. E os militares saíram da Argentina com a derrota da Guerra das Malvinas em 83. De 90 em diante, entrou presidente de direita no Chile, de esquerda. Militar nunca mais apitou na vida política do Chile. De 83 em diante, de Alfonsín até o Javier Milei,
presidente de direita, de esquerda, de centro, peronista, antiperonista, nunca mais militar apitou na vida política da Argentina. Estou falando de 2 países vizinhos. Né? Então, talvez tenha demorado um pouco para que isso possa acontecer no Brasil. Eu não sei o que vocês acham. E por favor, ressalvo, tenho o maior respeito às Forças Armadas Brasileiras. Cheguei a pensar como carreira quando adolescente. Mas, por favor, a opinião de vocês. Eu vou trazer o contraponto aqui, que vocês tinham falado mais cedo, e aí a gente tem a questão da defesa dos militares sempre jogando para o lado, até então seria o mais fraco, né? Porque a gente vê aí agora toda a defesa dos militares trazendo que não, a culpa não foi nossa, a gente tentou demover o presidente Jair Bolsonaro. Só trazer esse contraponto, né, que está sendo até representado talvez até pela certeza, ou enfim, da impunidade, tentar trazer essa dúvida da defesa e jogar realmente a culpa para o ex-presidente Bolsonaro. Antes de passar para o Roberto, eu só tenho um receio de que vão, no final, acusar o pneu. Então, Luiz, eu acredito, como eu falei, esse julgamento possa ser uma resposta histórica para o nosso país. Eu sou um amante da democracia e eu acredito que a força emana do povo e deve haver separações dos poderes, tanto dos 3 poderes quanto das Forças Armadas, cada um com seu cada qual, e que isso sirva de lição para que sempre permaneça a democracia em nosso país. Ô, gente, 9h04, nós temos que encerrar, mas eu me lembrei de uma pergunta aqui que eu acho importante a gente trazer, e aí, cara, só pra gente tentar fechar aqui, vai atrasar um pouquinho, mas vale a pena. E se o Congresso e o Senado aprovarem a anistia, o que acontece se o tribunal, se o STF condenar esses golpistas? O que prevalece nessa guerra aí? Começo com o Roberto. Então, se caso o Congresso dê a anistia para essas pessoas, a anistia é um perdão, né? Então, é como eles tivessem sido perdoados dos crimes cometidos. Então, eles, juridicamente, né, legalmente, eles seriam descondenados, digamos assim, seriam perdoados. Mas, pelo que eu vejo do Congresso Nacional, eu acho que hoje seria impossível, dado a distribuição dos deputados, dos senadores hoje que a gente tem no nosso país. Não, e tem a questão também que, ainda que o Congresso aprove a anistia, o STF ainda assim pode intervir para declarar a proposta constitucional. Então, assim, quem dá a cartada final é o STF mesmo. E da forma que está, acho bem difícil. Posso, você não fez para mim não, posso falar? Passo para você também, claro, quero pedir a sua opinião. O Hugo Mota está muito enfraquecido, ele pode ser forçado pelo PL a botar a proposta em votação. A proposta que andou pela Câmara dos Deputados é uma nova minuto do golpe, porque ela propõe iniciar todas as quadrilhas armadas de 2019 até o presente momento. Todas. PCC, está todo mundo no mesmo barco. Né? Como disse, melhor definindo, a jornalista Vera Magalhães, uma pornografia legislativa. Né? Mas ainda que seja posto em votação, ainda que passe, concordo com o Roberto, não tem voto para passar, mas ainda que passe. Hugo Mota está enfraquecido. Alcolumbre não. Alcolumbre está empoderado. Tem que passar nas 2 casas legislativas. Eu estou falando agora como analista político. Né? A chance que tem é passar, até porque a anistia é para quem está condenado, a anistia não é para quem vai ser julgado ainda. Atenuar a dosimetria dos bois de piranha do Rio de Janeiro. E eu acho que está certo que seja feito particularmente como leigo.
Eu acho que alguém que invadiu o prédio público é muito grave, mas é menos grave do que matar com violência, e temos penas mais altas ao Rio de Janeiro do que para assassinos, confesso. Né? Agora, coberto tinha razão os dois. Ainda que passasse no Congresso, Lula vetaria. Lula veta, o Congresso pode derrubar o veto. O Supremo declara inconstitucional. Não há o caminho dentro da Constituição que não seja isso. Né? É porque, lembra, o voto seria a maioria, né? Metade mais um. Se o presidente vetando, volta para 2/3. Então, assim, a minha visão seria impossível isso passar dentro da Câmara hoje. É difícil, mas assim, eu acho que é impossível no Senado, certamente teria o veto, e mesmo que o veto fosse derrubado, como disse a Ana Carolina, o Supremo declara constitucional. Né? Aí o Trump invade o Brasil, ou prevalece isso, né? Ou os ETs, né? O pessoal fica pedindo lá com flash. Como é que é? O pessoal em frente aos quartéis ficava com flash do celular pedindo para os ETs intervirem. Enfim. Sensacional. A gente não sabe, né? Tem umas coisas que são conjecturas talvez inúteis. Mas é bom lembrar que em 44, a Segunda Guerra Mundial estava definida já e o eixo tinha perdido aquela guerra. Os aliados conseguem prender Mussolini, e Hitler, com uma missão de paraquedistas, resgata Mussolini. Né? Não estou fazendo nenhuma comparação, não, mas é um fato histórico. A guerra estava perdida para o nazifascismo, Mussolini é capturado pelos aliados, e Hitler, com uma tropa de elite, vai lá e resgata Mussolini. Vai morrer depois, pior, vai morrer lixado em Milão, né? Mussolini, no caso. Hitler se mata. Enfim, esperemos que seja só um exemplo histórico. Alguém falou em pedir vista. Pode ser pedido vista? E qual o prazo se alguém pedir vista? Foi o Roberto, acho que falou. Isso, pode. Se o ministro entender que ele tem que analisar melhor os fatos colocados pela defesa, etc., ele pode pedir vista, sim. Tá? Então, assim, o prazo eu não me recordo de cabeça. Você se lembra, Carolina? Não sei se são 5 dias. Vai ter que ser curto. O prazo está curto para todo mundo. Mas é porque o prazo é impróprio, né? Então, assim, por mais que tenha o prazo definido por lei, eles não necessariamente têm que seguir. Então o fato dos 90 dias, né? Então, assim, por mais que tenha delimitado os 90 dias, o prazo é impróprio, às vezes acaba passando um pouco. Então, se 1, 2, 3 pedirem vista, aí o processo acaba que não anda, porque tem férias de um. Então, tem que esperar as férias acabarem, o ministro tem 2, 3 férias por ano, aí depois você retorna no recesso forense, então aí os anos vão se passando. In Fux We Trust. Na expectativa de Fux, mas eu acho que deu um problema aí ontem. Eu estou vendo aqui só a manchete, não li o conteúdo, não. A Malu Gaspar. Mas eu acho que vai ser o voto contrário em relação à dosimetria da condenação. A minha expectativa é essa, do Fux. Dos juristas. Ó, a Malu Gaspar. Desculpa. Eu concordo, eu acredito que seja ele também. Desculpa, a Malu Gaspar está aqui, estou vendo só a manchete do site do Globo. A Malu Gaspar escreve: o banho de água fria de Fux na expectativa de bolsonaristas sobre o julgamento do STF. Não, só para. Acho que quando o Roberto falamos em contraditório em relação à dosimetria. A dosimetria. Não a condenação. Perfeito. É que ele já está questionando já. Em outros casos, né? Gente, aqui, muito obrigado. Isso é aquilo que a gente fala aqui, né, Luiz? Dá uma série de Netflix. Se os caras estão levando esse tempo para julgar, imagina a gente aqui com um programa, mas com a base de conhecimento de vocês, já deu para a gente esclarecer vários pontos aqui importantes, até para um futuro debate, para uma conversa de rua, que eu não me disponho muito a fazê-la,
tá complicado se encontrar com uma pessoa na rua para bater um papo aí, negócio, olha, é difícil. Mas, sobretudo, agradecer a vocês. Eu começo com você, Ana Carolina. Obrigado pela sua participação, pela gentileza de estar aqui com a gente nesta manhã e por contribuir para enriquecer esse debate de conhecimento verídico, não é de tiozão de zap nem de bolha. Obrigado aí pela sua participação, Ana Carolina. Bom dia. Eu que agradeço. Que bom que a gente pode ainda conversar e falar, que a gente está num Estado democrático de direito, a gente pode debater, conversar e trocar essas ideias. E eu só queria fazer um adendo, gente. Hoje é aniversário da minha filhinha de 5 anos, Maria Alice. Ela está me assistindo agora. Então, vou mandar um beijo e um parabéns para ela. A mamãe já está chegando. Um beijão também aí para Maria Alice, em nome da bancada aqui, também, todos nós. Muita saúde e paz para ela. Aproveita esse momento bom da sua vida, minha filha. 5 anos, né? O maior arrependimento da minha vida, querer ser adulto. Para que ser adulto, gente? Tão bom ser criança. Roberto, obrigado também, querido, pela sua participação, muito oportuna, muito bom, né? Com a sua objetividade também aqui, trazendo conteúdos importantes para a gente poder enriquecer o nosso... ou pelo menos o meu pouco conhecimento jurídico. Obrigado, bom dia para você, foi um prazer. Agradeço a você, Cláudio, agradeço também ao Luísio, doutora Carolina, grande amiga. Um beijão para Maria Alice também, feliz aniversário. Agradeço a todos os ouvintes, um excelente dia a todos vocês. Como eu não sou diabético, posso comer bolo, pode ficar à vontade, tá, Carolina? Aloysio, obrigado por hoje também, pauta muito legal, rica e importante para a gente criar essa base, né? E, sobretudo, aí acompanhar agora, ao longo do dia também, a desenrolar lá da audiência de custódia do Gilberto, que está previsto para acontecer, né, para daqui a pouco. Obrigado por hoje, Aloysio, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Ana Carolina. Parabéns, beijo aí para a filhota. Qual o time dela? Ela é Flamengo, né? Criança feliz, cheio de motivo para comemorar, Nogueira. A tricolor estava triste e tal. Da onde tira o futebol? É negra. Então, mais um motivo para comemorar. Parabéns pelo aniversário e parabéns pela sábia escolha do time. Não errei nada. Ensine seu filho o caminho que deve andar. Meu pai. Obrigado a você, obrigado, Roberto. Acho que foi muito instrutivo. Endosso Nogueira, aprendi muito aqui, né, com vocês. Acho que, sobretudo, mais importante, o leitor, eu tenho esse vício do jornal. O ouvinte, telespectador também. Mas vai ser leitor amanhã, porque parte dessa entrevista vai estar transcrita na Folha da Manhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes. E amanhã, Nogueira, vamos trazer aqui o geógrafo, climatologista, Carlos Augusto Souto de Alencar, também acadêmico da Academia Federal de Letras, Academia Campista de Letras. Vamos falar sobre a questão do semiárido, né? Inclusive nas distinções que há entre o critério geográfico e o critério da SUDENE, que são diferentes, né? Vamos entrar em outra parte técnica, também é complicada, e também falar sobre o adiamento do FDP, né? Festival Doces Palavras, que seria, no mês passado, foi transferido para agora, para novembro. Boa pauta também, assuntos pertinentes. O SIDENF está aí debatendo, discutindo também. Quarta-feira o SIDENF, reunião do SIDENF. Que é o SIDENF tem hoje uma força muito grande, é o consórcio desses municípios aqui, das regiões norte e noroeste fluminense. Então, quer dizer, são 22, né, Luiz? São quase todos. Um município não integra. São 22 municípios do norte e noroeste fluminense, apenas um não integra o SIDENF. Sim. E a reunião vai ser em Itaperuna. Né? Perfeito. Às 14 horas. Legal. Bom, 9h17, fechamos por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. De volta amanhã às 7 da manhã
com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Conheça o consórcio do Cicobi Fluminense. Você sabia que o Cicobi Fluminense